Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um pouco, né, de um remédio que eu vou começar a tomar. Eu já estava tomando, era remédios para me ajudar a ir no banheiro. E hoje eu vou estar mostrando um que é diferente, sabe? Ele tem algo para fazer que é diferente dos demais que eu cheguei a tomar. Mas eu vou estar aqui mostrando para vocês. E tem apenas um dia que eu comecei a tomar esse remédio. São 2 pílulas que eu tenho que tomar por dia. Comecei ontem, então hoje eu vou tomar de novo. Mostrar aqui pra vocês o remédio. É esse remédio. E eu queria falar assim, que são 15 dias, né? Falar um pouquinho desse remédio, um pouquinho também do meu problema. E que esses remédios têm me ajudado por conta que antes esse problema que eu tenho de ir no banheiro já tem muito tempo. E eu pensava que era normal, assim, ficar até uma semana sem ir no banheiro. Acontecia isso comigo. E depois, já assim, em torno de uns 18 por aí, que fui falando com os meus pais e também quando vim aqui para os Estados Unidos, que eu cheguei a falar isso pro meu esposo e aí ele falou pra mim que não é normal, que tem que ir pelo menos uma vez ir no banheiro. Mas eu falo do número 2, né? Porque o, o número 1 eu vou, sabe, várias vezes. O problema é mais no intestino, sabe? Então, esses remédios, né? Eu só tomo um, na verdade, pra ir no banheiro, né? Então, tinha acabado o que eu tava tomando, que era todo dia uma pílula e tava excelente. E aí, meu esposo viu que queria algo pra limpar meu intestino. Seria pra limpar e eu poder ir sem precisar ir, sem precisar estar dependendo de remédio. Então, esse daqui é diferente por isso, porque é pra tirar a dependência do remédio. São 15 dias e eu tomo todo dia 2 pílulas. Então, quando completar os 15 dias, né, que eu comecei ontem, não vai ter, não fala para comprar mais desse remédio. É, e foi interessante por isso, né, porque ele quer estimular mesmo para não depender do remédio. Então, eu acho que foi por isso que meu esposo achou interessante, eu também achei, né, a proposta. E assim, eu sendo evangélica, vem certas questões, né, sobre, porque eu tenho que ficar dependendo do remédio, seria bem melhor se já fosse curada sobre isso, também pedi oração na igreja, mas não aconteceu. Então, mas apesar, mesmo que não aconteceu como eu queria, né, então, mesmo assim, dessa forma também eu vejo o agir de Deus, sabe, principalmente por conta de ter condição de comprar esse remédio, porque não é barato, é em torno de uns 40 para 50 dólares, sabe? Então isso daqui, esse, esse frasquinho aqui, então foi em torno disso, 40 para 50, sabe? Não é baratinho, não é baratinho. Mas também eu vejo assim, né, gente, abrindo um parêntese aqui, por conta da minha, assim, que a minha alimentação e do meu esposo não é assim. Não é, assim, um prato nutricionista, sabe? Não é aquele prato perfeito, saudável, pra poder eu falar aqui de boca cheia que é somente um problema físico. Sendo que também tem outros fatores que faz com que o meu intestino é mais preso. E eu vejo que é mais preso do que o do meu esposo, né? Então ele come as mesmas coisas que eu e ainda assim ele vai no banheiro normalmente. Já comigo, eu acho interessante por isso, né? Porque cada pessoa é um jeito, cada físico é de um jeito diferente. Então, comigo
o problema intestinal, quando meu esposo já vai ser outro problema, ele já não vai ter esse problema, mesmo que ele tenha a mesma alimentação que a minha, mesmo que a alimentação dele não seja saudável. E é interessante porque cada corpo se comporta de um jeito, né? Vai reagir de um jeito diferente. E assim, até nisso de a gente estar comprando, não é por prescrição médica, sabe? Porém, é olhando mesmo sobre o que eu preciso, sobre esse problema no meu intestino. E a gente mesmo está buscando a solução, né? Então está sendo essa solução. Não é o correto, mas é conforme as nossas condições, sabe, gente? Porque a gente não. Eu cheguei a falar aqui num vídeo sobre quanto a gente recebe por mês. E se vocês forem ver, assim, é razoável, não é assim. A gente não tá numa condição assim de pobreza, mas também não estamos na riqueza. A gente tá tudo assim no limite, a gente tem que estar tudo com o dinheiro contado. Então, assim, a gente conseguiu comprar esse remédio, porém, ter uma consulta médica é algo assim que não tá nos orçamentos, não daria pra ter uma consulta, pagar uma consulta médica e ainda pagar remédio, sabe? Isso a gente não tem condição pra fazer. Mas eu tenho, assim, aprendido muito nessa parte de economia, sabe? De economia pessoal, mas é sobre isso, economia pessoal, vivendo praticamente isso, né? Assim, vivendo mesmo, por conta de que eu vi de uma família que é, não é rica, mas que tinha mais condições do que eu tô vivendo agora, sabe? Meus pais têm mais condição do que eu. E assim, eu nunca aprendi sobre essa parte de dinheiro, de administrar, nem administração assim do lar. Eu mesmo escrevi no YouTube, ou no YouTube não, eu escrevi, ou melhor, no Instagram, que eu sou administradora do lar. E eu percebi assim que eu não fui preparada para isso, sabe? Minha mãe não me ensinou isso e, claro, escola, muito menos a escola vai ensinar essas coisas. Antigamente, eu cheguei a ver até um filme de Julia Roberts que era sobre. Ai, me esqueci algo. O nome era algo sobre Mona Lisa, uma coisa assim, que ela era professora de artes, a Julia Roberts. E nesse tempo era lá para 1930, 1920, minha mãe mesmo nem era nascida nesse tempo. E assim, e as escolas, nas escolas tinha algo de assim ensinar para as mulheres sobre como administrar o lar, como administrar a casa, como ser uma boa dona de casa. E eu vejo assim que o filme que critica isso e chegou a falar algo bom, né, sobre a atualidade, sobre o que a gente já vive hoje, né, para a mulher trabalhar, para a mulher estudar, a mulher ter conhecimento. Porém, o que acontece no dia de hoje é que tem muitas mulheres que não são boas donas de casa, mesmo que trabalhe fora e tudo. Então, pode ser uma excelente profissional, mas a parte da casa fica, sabe, em segundo lugar, não, ou em terceiro lugar, e olha lá. Então, eu acho assim que a gente tem que voltar isso, retomar isso, sabe? Aquilo que foi perdido, aquilo que estava sendo bom, aquilo que, sabe, não era pra ter perdido, sendo que já estava, sabe, já existia nas faculdades isso de ensinar as mulheres. Claro que teve, assim, tinha um lado ruim, mas o lado bom, isso de ensinar, de ter isso na faculdade, eu acho assim que deveria retomar, eu acho que infelizmente não existe, né? Então fica aquela coisa, ou a mãe passa para a filha. Deixa eu até virar aqui, assim. Só troquei aqui a mão porque tava doendo o meu braço. Mas o que eu ia falar é assim que ou a mãe ensina para a filha ou então ela vai ter que aprender sozinha, sabe? E eu acho isso super assim, não vou falar errado, mas
eu acho que assim, a gente deve conversar sobre isso. Eu acho que ainda mais por eu ser, eu não me considero como dona de casa, mas eu me considero como administradora do lar. Escrevi no Instagram sobre isso e vou explicar um pouco o que seria administradora do lar, que se a gente olha para a graduação sobre administração, então quem estuda administração vai saber como administrar uma empresa. Então, dos gastos até também a parte física da empresa, sabe? Seja supermercado ou então seja em estoque, seja colocar os produtos no lugar certo, o administrador aprende isso, né? Quem se forma em administração aprende como colocar os produtos no lugar correto, organizado, de uma forma que vai agradar o cliente. Então, eu acho assim super interessante por conta que é a mesma coisa o que eu acabo fazendo. Então, até os gastos que eu faço comigo, eu antes mostro pro meu esposo, mas primeiro eu coloco tudo no papel, o que eu quero comprar, quanto custa, quanto vai ser o total de tudo que eu quero comprar. Qual é o propósito que eu quero? É de urgência ou posso esperar mais um pouco? E então, não é somente limpar a casa, não é somente lavar roupa, não é somente fazer a cama, não é somente, sabe, cozinhar. Também tem a ver com a parte financeira. E eu gostei muito, muito de ter mostrado para vocês, assim, um pouco dos meus gastos. Não foi, assim, tudo, né, mas é assim, uma noção, mais ou menos, do quanto a gente gasta por mês e é equivalente a isso, né, o que eu mostrei para vocês. Mas claro que quando chega Natal, quando chega aniversário, tem outros gastos, né? Tem gasto de presente, essas coisas que eu não mostrei pra vocês. Mas eu acho assim que a gente deveria ter mais vontade de saber sobre isso, sabe? Pra querer abençoar o nosso lar. Graças a Deus, eu vejo um mover assim de evangélicas que já gostam, né, de fazer a mesa posta, tentar melhorar a parte do lar, né, essas coisas. E isso tem a ver com o que eu tô falando, sabe? Aqui nos Estados Unidos é algo assim que no assim, como eu posso falar, na igreja para evangélicas americanas, sabe, no lar cristão americano é bem diferente. Existe, sabe, existem as exceções, existe uma minoria de mulheres que são donas de casa, que fazem homeschooling, né, são cristãs e são administradoras do lar, sabe? E até pode acontecer de também trabalhar e por aí vai. E cuida, né, da melhor forma. Não é como a brasileira. Eu mesma, por ser brasileira, mas morando nos Estados Unidos, eu não acredito que minha limpeza é igual, sabe, de vocês. Eu não acredito que a minha limpeza seja assim. É mais parecida, eu acho, até com as americanas do que com as mulheres que são administradoras do lar, como limpam a casa e por aí vai. Mas eu vejo assim que a questão de falar como de dona de casa que eu não gosto é porque eu vi de uma pessoa e eu vi assim, nossa, essa pessoa que é dona de casa, ela falou, e era uma brasileira, que ela tinha falado, eu não gosto de ser chamada de dona de casa, e explicou, e eu gostei da explicação dela e eu entendi. Até porque, assim, eu não sou dona da casa por conta de que também existe aqui, também existe meu esposo, então ele também é dono, não é somente eu, mas ele também é dono da casa, sabe? Ele mesmo ajuda bastante na parte financeira, ele mesmo me ajuda também, por exemplo, ele na maioria das vezes lava a roupa, ele também, na hora de a gente ir para a igreja, ele que dirige, então, por aí vai, então, ele ajuda bastante. E eu vejo assim que a casa não é somente minha. Quando fala dona da casa, parece que eu tenho que ficar acima dele. E eu não quero isso. Eu quero que iguale.
que não somente eu e não somente ele nem ele seja o dono da casa, mas os dois em equipe, sendo donos da casa, possa fazer com que o lar esteja cada vez melhor, que esteja limpo, que esteja organizado, que seja algo que a gente faça ao nosso favor também, sabe? Para ajudar. Até chega a ser algo de saúde também, né? Uma casa organizada, com tudo no lugar, impecável, limpa. Então, é um papel super importante isso de ser administradora do lar. É isso que a gente tem que tirar essa visão, sabe? Que eu acho que a gente ouviu muito de que não é um papel importante ou que muita gente tem até vergonha de falar sobre isso. As pessoas não falam assim na hora de perguntar o que é que você faz. Prefere até falar sobre a profissão, prefere falar até sobre o emprego, do que falar assim, eu que também trabalho em casa. Tudo bem, você pode falar da profissão, mas por que também não fala que também trabalha em casa? E muitas mulheres não têm condição para pagar alguém para estar limpando a casa, uma empregada doméstica, né? Então não tem como. E eu vejo assim que não deveria ser algo de vergonha, pelo contrário, sabe? Se você tem o seu trabalho e tem o dinheiro para comprar coisas para sua casa, produtos de limpeza, organizar a sua casa, para limpar a sua casa e trabalhar a favor também da sua casa, né? Então eu vejo que é algo louvável, ainda mais por, sabe, mulheres que estão trabalhando fora e ainda dentro de casa. Nossa, é um trabalho dobrado. É algo assim admirável, é algo assim que Deus possa abençoar e dar muito mais força para vocês sobre isso, porque tem certas mulheres que não aguenta fazer as duas coisas, né? Que às vezes é até melhor, sabe? Só ser uma administradora do lar do que abraçar tudo, sabe? E o emocional vai lá embaixo, ou então até a parte da saúde, saúde emocional, saúde física também, né? Não consegue trabalhar duas vezes, né? Fora e dentro de casa também. Então eu acredito assim que existe sim certas mulheres que por não ter assim estrutura física e emocional para arcar tudo isso, então existe certas mulheres que é melhor só abraçar uma coisa. E é algo assim que tem que ser tudo assim. Não é, eu não posso falar isso pra vocês assim, vocês têm que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Eu vejo que é algo que é entre casal, é algo que o casal é que tem que saber o que é melhor para a família. Então, graças a Deus, eu e meu esposo a gente conversa sobre isso e assim, para ele graças a Deus, é tranquilo sobre eu ser, por enquanto, só administradora do lar, mas claro que eu também quero trabalhar, quero ter meu dinheirinho, quero, sabe? Mas até então eu vou vendo assim que ainda não chegou o momento certo pra mim, sabe? Cada pessoa é um indivíduo diferente, então as minhas condições é diferente das suas e tem tudo a ver com a história da gente, sobre também quem nós somos, sobre a nossa identidade, personalidade, por aí vai. Então, eu tenho mostrado aqui para vocês sobre um pouco, né, sobre ser administradora do lar, sobre cozinhar, sobre mostrei assim receitas, né, para vocês. Mostrei um vídeo de limpeza e eu achei interessante e também assim, não somente interessante, mas também veio no meu coração sobre isso por conta de que eu fiz consultoria de moda e estava fazendo vídeos e até bombou, né? Assim, os vídeos, poucos vídeos que eu fiz, acho que no máximo foram 10, contando assim no total,
sobre estilo, sobre elegância. Eu fiz 3 vídeos falando mais elegante, né? Então, eu percebi assim que eu não estava sendo totalmente verdadeira aqui no YouTube. Eu queria mostrar quem eu sou, quem Ana Maria verdadeiramente é. Então, faltava esse lado de eu mostrar como eu sou como administradora do lar. Eu sendo administradora do lar. Então, por isso que eu até parei um pouco sobre a consultoria de moda e comecei a mostrar mais sobre receitas, até a parte financeira também, né? Eu mostrei pra vocês um vídeo. Então, os vídeos, como é que eu posso falar? Os vídeos mais atuais, é isso. Os vídeos mais atuais não estou falando sobre moda, mas estou mostrando esse outro lado, eu sendo administradora do lar. E aí eu senti isso, que antes eu não estava mostrando esse lado, não estava mostrando totalmente quem eu sou e estava tentando simplesmente realizar um sonho e esquecendo que também esquecendo dos sonhos de Deus, sabe? Por conta de que eu consigo ver o agir de Deus na parte sobre eu ser administradora do lar. Eu consigo ver mulheres que são somente donas de casa e eu consigo ver Deus também nisso, sabe? Não é somente mulheres que trabalham fora que Deus está abençoando, mas mulheres também que são somente donas de casa, Deus está abençoando de uma forma diferente, mas não é porque só são donas de casa que Deus não está, sabe, atuando, que Deus não está na história. Pelo contrário. E aí eu vejo que já existe, né? Algumas mulheres foram levantadas para falar sobre isso, né, do lar, como ajeitar melhor o lar, como se organizar melhor, como fazer um planejamento, né, que para organizar e não faltar nada para deixar a casa arrumada, limpa e por aí vai. Fazer tudo o que precisa pela semana. Mas eu senti falta assim de uma mulher ser levantada para falar sobre que somos administradoras do lar. E assim, eu tinha perdido isso, né, essa parte de eu tinha parado de até mostrar sobre minha vida e tava virando aqui um canal muito profissional, só que eu gosto muito, sabe, gente, de eu vou ter que parar o vídeo por conta de que tá apitando ali o forno. Peraí, que eu deixei uma carne no forno. Então, gente, eu já desliguei o forno, né? Só tá... Ai, agora o vídeo tá assim... Vou só... Deixa eu ver. Tá balançando, eu tô vendo o vídeo balançando. Peraí. Então, gente, já desliguei ali o forno, já fiz a janta, né? Arroz, carne assada e depois, mais tarde, eu vou fazer uma saladinha. Mas o que eu queria terminar rapidinho falando pra vocês é isso, assim, que não sei se vocês estranharam ou sobre eu estar falando assim um pouco sobre mostrando, né, nos outros vídeos sobre o que eu faço aqui em casa. Então é isso, eu queria de uma forma ser mais verdadeira aqui pra vocês. Sim, eu tenho vários cursos, não somente também consultoria de moda, mas fiz de marketing pessoal, fiz de finanças também, né, como administrar melhor o meu dinheiro. E entre outros cursos também, fiz até decoração de ambiente, fiz decoração de festa, porque eu queria um direcionamento profissional, né? Eu deixei meu curso de pedagogia e até teologia também. Deixei no Brasil, cheguei a fazer. Só que meu certificado, eu tenho um certificado de teologia. O de pedagogia faltou só uma prova para eu tirar, mas eu cheguei a me formar pela Unopar, fiz todas as provas, mas faltava uma para eu pegar o meu certificado.
Então, eu não tenho esse certificado, nem no Brasil eu não tenho. Mas eu tenho o meu de teologia, só que tá no Brasil também. Então, quando eu casei, vou só tomar uma água, viu, gente, aqui. Minha voz tá falhando um pouco. Então, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, só fala bem rápido, né, da história, que quando eu vim pra cá eu não tinha nenhum curso e senti falta disso, né, e meio perdida sobre agora o que eu vou fazer, qual vai ser agora a minha profissão, o que eu vou trabalhar com o quê. E eu pensava assim, nos Estados Unidos só vai dar pra eu ser ou dona de casa, ou então de trabalho seria empregada doméstica, eu pensava isso. E eu não conseguia ver outra coisa além disso, ou youtuber, né? Que eu também cheguei a fazer os vídeos aqui, mas depois que eu fui fazendo outros cursos, eu encontrei, né, pela Prime Curso. Então, e fui fazendo esses cursos, né? Eu fiz vários cursos e ainda continuo fazendo pela Prime Cursos, que é em São Paulo, né? Os certificados que eu recebo. Então, eu chego a pegar eles online, esses certificados. E assim, foi ótimo, sabe? Me ajudou muito porque eu tava muito perdida e eu pensava assim que não dava pra crescer aqui nos Estados Unidos e por aí vai. Só que agora, assim, a ideia que eu tinha já mudou. Só. Então a ideia que eu tinha já mudou bastante, já olha assim, minha visão mudou, sabe? Tá bem diferente do que antes. Mas eu sentia falta nisso, de mostrar também essa parte, eu como administradora do lar. Então eu pensava assim, não tô sendo verdadeira 100%, só tô fazendo conteúdo aqui sobre moda, sobre estilos, e não é o que eu 100% de mim, não é isso. É uma parte, o que eu estudei, né? É uma parte do que eu estudei e do que eu queria também realizar profissionalmente. Mas não era tudo quem eu sou, sabe? E até porque a maior parte do meu tempo eu sou mais administradora do lar do que personal stylist ou consultora de moda, sabe? E assim, é algo que tá um pouco na caixinha, que eu, claro, sonho e tudo, mas eu ainda não estou. Fiz um atendimento somente com minha mãe e, e eu nunca, assim, fiz atendimento com outras mulheres. Era mais os vídeos, né? Os vídeos que foram um dos vídeos grandes, né? Não é o maior aqui do meu YouTube, mas teve mais gente, tem mais gente do que as pessoas que olham sobre quando eu mostro coisa do lar, casamento, essas coisas. Não bomba tanto quanto bombou sobre quando eu falei de moda e por aí vai. Mas minha paz é que eu tô mostrando a realidade aqui sobre quem eu sou, não tô, sabe, mostrando ser outra pessoa, ou então não tô escondendo nada de vocês, pelo contrário, tô sendo verdadeira. E eu espero, assim, que o que eu mais espero é a questão do retorno, sabe? Das pessoas verem esse trabalho, mesmo que eu não ganhe dinheiro aqui pelo YouTube, eu continuo fazendo vídeos aqui. E assim, eu gosto muito, mesmo que eu não ganhe dinheiro com isso, sabe? Eu não quero continuar, não quero parar. E é isso que eu queria falar pra vocês sobre esse remédio, sabe? Até então, hoje ainda não teve resultado, mas eu acho que vai começar a funcionar, né? Do segundo pro terceiro dia, principalmente, vai começar a limpar muito. Mas pra vocês verem, assim, que meu intestino é bem trancado, né? Por eu estar falando isso. Mas amanhã vai ter outro vídeo, viu, gente? Eu não vou. É assim, eu sou tímida, mas eu pensei,
vou trazer algo aqui pro canal que eu não tinha falado antes, que eu nunca cheguei a contar pra. Acho que só minha família sabe mesmo sobre isso, né? Meu pai, minha mãe, minha esposa. Mas o resto da família eu acho que não sabe dessas coisas. E eu pensei assim, por que não? É algo assim, engraçado, divertido, mas eu não consigo. Assim, eu não sou muito voltada pra comédia, sabe? Assim, é mais, é mais a timidez que tem em mim do que. Apesar que com pessoas que eu já conheço e tal, eu sou brincalhona e tal, sabe? Mas eu preciso ter amizade. E aqui no YouTube, sabe, eu me seguro um pouco, eu não me solto na parte da comédia. Mas é um assunto bem engraçado, sabe? É tanto que na hora que na igreja que eu fui pedir sobre. Que eu pedi oração sobre isso. Tomar água de novo, tá falhando. Então, quando eu pedi oração na igreja sobre isso, eu até fiquei pensando depois, eu acho que esse povo não acreditou que eu tenho um problema sério com isso, sabe? É isso que veio na minha cabeça que eu acho que algumas pessoas não acreditou que eu tava, tipo, que é piada, que eu não tô falando a verdade, e por aí vai, por conta disso, né, que é algo engraçado, mas não é engraçado, tipo, sentir dores na barriga, eu sinto dores, sabe, ou então incômodo, inchaço, a barriga por demorar de ir no banheiro, a barriga fica parecendo que eu tô grávida e eu não tô grávida. Na verdade, é isso, é um problema intestinal. E vocês podem até ver um pouco que aqui tem pouco tempo que eu tinha chegado do Brasil e vocês podem olhar aqui, por exemplo, nessa foto aqui mais, tá vendo como a minha barriga tá grande e eu não estou grávida, aqui foi em meu casamento mas parecia, né, se você olha assim pra foto, porém é sobre esse problema, né? É o que acontece, como eu tô falando aqui pra vocês, esse inchaço também na barriga, é incômodo também de querer ir no banheiro, mas não sai, sabe? Mesmo que vai no banheiro. Então, enfim, não é algo assim. É engraçado por ser o assunto, né? Esse assunto é engraçado, mas eu. Na verdade, né, não é engraçado sobre isso, de passar por isso. Eu não quero que ninguém passe por isso, eu não desejo isso pra ninguém. Mas graças a Deus é isso, que eu agradeço a Deus por ter esse remédio aqui. E é o que a gente está podendo fazer no momento. Abrir um pouco o leque sobre a administração do lar, mas é porque eu tenho vontade de falar mais, eu tenho vontade de trazer mais conteúdo sobre isso. Só que eu não sei, assim, o que mais trazer, sabe? Eu queria trazer coisas novas ou algo diferente. Eu vou ainda pensar direito, porque eu tenho vontade, assim, de estar trazendo mais assuntos sobre isso, sabe? De abrir um público, de ter mais gente que quem se interessa por essas coisas, né? Do lar, de querer uma casa mais organizada, arrumada, de como deixar a casa da sua cara, sabe? Eu lembro que antes de eu casar, sabe? Eu lembro que eu ficava olhando mulheres que já eram casadas e eu cheguei a ver uma evangélica que ela tinha feito uma casa do jeito dela, sabe? Bem personalizado, era uma casa bem diferente. E era algo que ela fez conforme a identidade dela. E era algo que eu sonhava, que eu queria muito, sabe? Fazer a minha casa do meu jeito e juntar, né? O meu jeito com o jeito do meu esposo, de ter algo que se pareça com ele e algo que pareça comigo. Então, assim, a minha casa não tá do jeito ainda que eu gosto, mas tem muitas coisas que eu já gosto, que eu vejo minha personalidade, a personalidade do meu esposo. Mas tem muita coisa ainda que eu ainda vejo que não tá ainda como eu quero, mas com o tempo, claro,
vou estar mostrando para vocês, vou estar falando, vou estar aqui compartilhando com vocês enquanto a gente vai realizando os nossos sonhos e quando toda a casa, né, tiver do jeitinho que eu gosto, aí sim eu quero fazer um tour pela minha casa e mostrar cada detalhe, mostrar, sabe, cada decoração em cada canto do nosso jeito, da nossa personalidade. E acho que, assim, aos poucos, né, eu vejo que não tem nada melhor do que ir gastando aos poucos. Quem não tem muita condição tem que fazer isso, né? Tem que ir aos poucos, vai gastando em locais também que dá para gastar e por aí vai. Então, gente, falei demais, falei outros assuntos que não estava nem programado, mas eu vou ficar por aqui. Minha voz também está falhando um pouco, já vou pedindo perdão sobre isso da minha voz. Porém, eu já vou pedir algo para vocês, antes que aproveitar aqui que minha voz tá ainda saindo, né? Não tô rouca. Então, eu gostaria muito que vocês, se gostou desse canal, se gostou do conteúdo, não esqueça de seguir aqui este canal, deixar o seu like, contribua com esse canal deixando seu like e também contribua com seu comentário, deixando aqui o que você quer que eu traga sobre a administração do lar, ou então consultoria de moda, o que você gostaria de trazer que eu falasse aqui, né, que eu trouxesse aqui para o canal. E é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.